colegas, aqui é o Gerardo Lima. Estamos hoje para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. Hoje estou recebendo aqui nossa querida amiga Carolina Batista, oficial de justiça do TJDFT e uma grande escritora com muitas obras publicadas. Carol, muito obrigado pela sua presença aqui no Unicast. Ô, Gerardo, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui conversar com você. Ah, coisa boa. Carol, quando é que você entrou no tribunal? Eu entrei no tribunal, Gerardo, em 96. Eu era nível médio, na verdade, eu não era oficial de justiça. Eu trabalhava. Primeiro eu entrei na segunda vara de família, depois eu fui para a vara de família do Paranoá, fui ser assessora da doutora Ana Maria Ferreira da Silva Júnior. Aí fiquei com ela até eu passar no concurso para oficial de justiça, que é aí o que eu troquei. Você, quando você passou para oficial, você já estava formado em direito? Já, quando eu era nível médio, eu já era formada em direito, mas aí foi o primeiro concurso que eu passei, assim. E quando eu passei para oficial, eu passei também para analista sem ser oficial de justiça, analista judiciário normal, né? Só que eu tenho um filho, eu não tinha, eu tenho um filho que está com 28 anos hoje, e na época ele era bem pequeno, e eu queria ter mais oportunidade de dar mais contato para ele, poder levar numa escola, ou numa festa de escola. Então, eu optei para largar a função com a doutora Ana Maria, que eu adoro, e fui para a rua ser oficial de justiça. Hum. Foi isso, basicamente, assim. Ah, quando você estava fazendo, assim, o curso de direito, você já tinha pensado em ser oficial de justiça? Foi em virtude mais da flexibilidade horária que você se atraiu pelo cargo? Você conhecia algum oficial de justiça? Não, na verdade, não conhecia. Quando eu fazia o curso de direito, eu queria advogar. Era minha vontade mesmo, era ser advogada. Mas a minha vida, a gente fala que a gente escreve e Deus ri, né? A gente planeja e Deus ri. Não era nos meus planos, nada disso, mas mudou tudo e deu certo. Mas eu não conhecia, eu só conheci quando eu entrei, como eu era foto para no ar, e eu tinha bastante contato com a Hermione, que é uma oficial de justiça das mais antigas. E a Hermione que falava para mim: "Ah, você tem que ir para oficial de justiça, vai ser bem melhor para sua vida e tal". E aí eu fui bem no conselho dela mesmo. E ela até hoje é minha amiga. Ah, excelente. E assim, quando você entrou, o que você imaginava do cargo de oficial de justiça se concretizou? Você viu uma diferença grande? Você teve algumas dificuldades no começo, assim, no exercício das atividades profissionais? No começo, eu achei que mudou muito. Assim, eu passei por várias fases na profissão. Quando eu entrei, era bem arcaico. A gente trabalhava era com papel, com o número em cima, mas eu dava plantão toda quarta-feira. Eu brinco que eu era a quarta-feira. Mas eu tive bastante apoio da Hermione, da Andresa, que até hoje são minhas amigas, e foi aí que eu comecei, mas eu achei dificuldade, eu não sabia dirigir direito, assim, dirigir longas distâncias, ou achar um endereço, eu não tinha GPS na época, então a gente tinha que ir meio perguntando, olhando, então, eu tive bastante dificuldade, mas depois você vai se acostumando, assim. É, ou você passou de técnico para oficial de justiça em 98, né? Foi em 98, eu tomei É. posse no dia do meu aniversário, 4 de março. Olha que É, coincidência boa, foi, né? no dia do meu aniversário. E nesse tempo o tribunal mudou muito, o trabalho oficial de Mudou. justiça também. Quais foram as principais alterações que você sentiu? Eu achei que, assim, na minha opinião, assim, antes nós éramos mais zen, eu acho, assim. Teve uma época que foi meio ruim do tribunal, que eu até fiquei bastante, tive até um estresse, assim, foi bem ruim. Mas eu acho que a gente era menos cobrado, principalmente questão a prazo. Hoje em dia a gente é muito cobrado, eu acho. É muito mais serviço do que aquela época, porque a gente hoje não tem só a rua, a gente tem o telefone, tem o e-mail, tem o Zap, tem muita coisa. Então, naquela época, a gente não tinha esse papel. Então, a gente fazia a rua. E hoje a gente faz muito mais. E não era tanta cobrança, tipo assim, com dia, com prazo de mandado, com. Mudou bastante, eu achei assim. Achei que o serviço aumentou demasiado, assim, Não. para a época de quando eu entrei, né? Muitas coisas melhoraram, achei. Assim, quando eu entrei mesmo no Paranoá, nós não tínhamos setores. Então, quem era do Paranoá fazia todos os mandados do Paranoá, de todas as satélites, de todo o DF. Aí a gente que implantou lá, nós éramos 5, era eu, Andresa, Hermione, Olga e Neide. A Neide e a Olga já saíram, nós éramos nós 5. E nós implantamos um setor para a gente. A gente dividiu o serviço. Cada uma a gente começou. Você escolhe qual cidade, você, e você, e você. Sabe aquela coisa bem arcaica mesmo, assim, antiga?
E a gente fez isso. E aí depois, hoje já não tem mais isso. Hoje o setor é um pouco menor, apesar de eu estar num setor bem grande, os setores hoje são mais fechados. Eu acho que isso ajudou o serviço, assim, melhorou bastante. Otimizou bem, né? Você, Nossa, porque muito você melhor. concentra uma maior quantidade de mandados numa área geográfica menor, né? É, eu acho que quanto menor a área geográfica, é melhor para você trabalhar. Isso na minha opinião. Tem colega que não concorda, assim, que acha que eu viajo, assim. Mas eu acho que quanto menor, você trabalha mais rápido. E você pega endereços mais próximos, ou às vezes até para a mesma pessoa, né? Muitas vezes eu lembro que agora recente, eu ia trabalhar e eu ia na casa e falava, o Eurico acabou de sair daqui, o Eurico acabou de sair daqui. Um dia eu falei, gente, eu tenho que ir junto com o Eurico, porque nós estamos indo. Ele tá 5 minutos na minha frente, que é isso? E assim, mas vai melhor. Eu acho que todo serviço é assim, né? Tem os altos, tem os baixos e tal. E a gente tem que ver que nós respondemos a muitas pessoas. A gente não, a gente tem o nosso chefe direto, mas na verdade, o oficial de justiça responde a todo o tribunal, a todos os juízes, a todos os diretores, a todos os desembargadores. Então, nós temos muitos chefes, para você pensar assim, muitos chefes. E, então, eu acho que a pessoa que é o chefe é que tem que ver a pressão que ela está exercendo a um funcionário que é tipo a longa-mão dele, né? Que está fazendo o serviço lá fora para ele. Então, é importante botar na cabeça desse chefe, não um chefe, esse chefe que a gente chama, essa coisa assim, que, poxa, eu estou exercendo uma influência no serviço daqueles. Quando começar a pensar isso como um todo, que nós somos parceiros, aí eu acho que o serviço flui super bem. Ah, é até interessante, Carol, que às vezes a gente vai conversando com alguns colegas e a percepção é de que nós temos muitos chefes, né? É, São centenas de chefes que nós temos, né? Porque se o oficial de justiça é subordinado ao juiz no cumprimento do mandato, e a gente é. cumpre mandato de De todos todo os mundo? juízes, todos É, são os nossos chefes, né? exato. Mas ao mesmo tempo os oficiais são órfãos dentro do tribunal, porque não tem alguém que abraça os oficiais de justiça e diz, não, a gente está aqui junto, se der qualquer, assim, qualquer dificuldade ali no cumprimento do mandado, a gente vai dar o suporte, né? Qualquer dúvida que tiver, os oficiais de justiça acabam trabalhando de maneira isolada. É, É assim que vocês enxergam lá no São Sebastião? Como é que é o trabalho no dia a é. dia? No dia a dia, a gente vê que o apoio que a gente tem é dos próprios colegas. Nós temos um PDM bem bom, assim, que dá bastante apoio pra gente, eu acho. Sim, é bastante disponível. Mas eu acho que o apoio do oficial é o seu colega oficial. E a associação e o sindicato, que toda a vida também nos dão apoio. Mas se você tiver um problema na rua, você vai ligar para quem? Você vai ligar para um colega seu. Essa é a verdade. Então a gente precisa mesmo de bastante união com seus colegas, porque os colegas que na hora do aperto ali são eles que vão te socorrer, Sim. né? Isso E eu acho. a gente tem realmente essas situações todas de aperto, inclusive muitos casos de violência contra o oficial de justiça no cumprimento de mandados. Você já foi vítima alguma vez, assim? Já se sentiu, de alguma maneira, assim, ameaçada ou foi vítima de alguma situação específica? Não, não que eu me recorde, assim. Já teve gente mal educada, mas eu acho que mal educado tem em todo lugar, né? Aí depende de quanto aquilo te afeta. Se você tá num dia mais aborrecido, você tá meio aborrecido, a pessoa fazer uma grosseria pra você e você às vezes leva muito pro pessoal e às vezes você fica até bem aborrecido, assim. Mas eu aprendi com a Hermione, a gente tem que fazer assim, entrou aqui, saiu aqui. Não é com você, não é você, não é. Porque às vezes as pessoas estão passando por problemas, né? Que não são assim, são tão graves. E a gente não sabe também, né, Gerado? Mas eu acho que a gente é muito exposto, na verdade. O oficial de justiça é um trabalho muito exposto, porque a gente está ali sozinho, às vezes entrando na casa de uma pessoa e a gente não sabe o que, que vai acontecer ao entrar naquela casa, né? Às vezes falta estrutura, né, assim, para dar um suporte para os oficiais, né? Assim, eu pelo menos me sinto vulnerável ali no dia a dia na rua. Eu assim não tenho um colega do lado, não tenho uma comunicação rápida se for necessário para uma situação de emergência, né? O tribunal nem sabe onde é que a gente está, né? Cada um É, faz seu horário ali de acordo com o setor que está, né? Normalmente o pessoal até imagina que a gente tem muita flexibilidade de horário. Na verdade, a flexibilidade é para o cumprimento de mandado, né? Você é. tem que ir no horário que a pessoa está em casa, né? É, isso eu acho também, esse pessoal fala assim, você tem flexibilidade de horário, então você tem todo o tempo livre. Não, não é assim, gente. Não quer dizer, antigamente eu até pensava assim, eu tô trabalhando só quando eu tô na rua, cumprindo mandado. Mas, na verdade, hoje eu trabalho muito em casa.
Antes eu não achava que fazer lista, conferir endereço, fazer lista de endereço, olhar tudo, isso para mim não era trabalho. Tipo assim, era um bônus, tipo assim, não era um trabalho. Hoje não, hoje eu falo, gente, isso é trabalho. Eu pegar aqueles mandados, conferir 100 mandados, olhar 100 endereço e tal, é trabalho. Júri, antes eu não achava que júri era trabalho. Às vezes eu ia para lá 8 da manhã, saía 6 da noite e ia cumprir mandado. Ou seja, eu já tinha ficado 10 horas no tribunal e ainda ia para a rua, super cansada, porque eu achava que eu só estava trabalhando quando eu estava cumprindo o mandado efetivamente, né? Mas hoje eu já tenho mais noção dessas coisas. Mas essa coisa de ser ir sozinho, assim, lá no. Quando eu tenho algum mandado que eu acho que vai dar algum problema, ou algum mandado que eu acho que há necessidade de 2 oficiais, porque alguns mandados eu acho que você tem que ir com outro colega, nem que seja para ser sua testemunha, sua própria, a gente sempre combina. E lá no Fórum de São Sebastião nós somos bem fáceis de arrumar um colega para essas situações. Acredito também, nunca passei por isso, mas se eu estiver na rua lá, precisar de alguma ajuda imediata, colocando no grupo do fórum, acredito que alguém vá aparecer. Eu acredito mesmo. Mas eu tenho ido bastante com meu esposo me acompanha bastante no cumprimento do mandado, até para ser mais ágil, para ele fica no carro enquanto eu desço, para a gente ir mais rápido, porque é muito endereço. Então a gente você também deve ter muito endereço, você sabe como é, né? É, não, é muita coisa, muito mandado, né, para Muito. cumprir. A carga tá enorme, aumentou de 15 anos para cá, né? E assim, as outras dificuldades também foram surgindo, né? Porque a violência aumentou, né? O trânsito também aumentou muito em Trânsito Brasília, né? também. Traz outras dificuldades. Assim, nos últimos 10 anos, acho que a forma de cumprimento de mandatos, assim, foi completamente alterada, né? Até 10 anos atrás, a gente era praticamente tudo manual, né? Hoje a gente tem É. vários sistemas, né, que a gente compra. Como é que você está enxergando essas alterações? O que que você pensa, assim, quais são suas perspectivas sobre o futuro do nosso cargo? Eu acho que só vai aumentar o serviço. Eu sempre acho. O pessoal acha que vai acabar o cargo, eu já acho o contrário. Eu acho que vai sempre aumentar. Eu acho que, na minha opinião, essa parte de ligar essas coisas podia ser, tipo, poderia ter um setor, vamos dizer, para esgotar todos os meios eletrônicos e depois passar para o oficial da rua. Mas é bem assim, sério mesmo, esgotar mesmo todos os meios antes da gente ir para a rua. E ir para a rua só no último caso. Agora, eu vejo que o nosso serviço aumentou muito, como agora a gente não é mais só ir e tem que ligar, e tem que mandar um e-mail, tem que tudo, eu acho que o nosso prazo tinha que aumentar. Porque às vezes você não dá tempo de você ir fazer o diligência presencial, e quando você chega em casa, você vê, olha, tinha um telefone aqui escondido e tal e eu quero ligar. Então, às vezes passa o prazo. Eu acho que esse prazo tinha que ser estendido. Nem que no próprio tribunal tivesse lá um espaço assim, feito a diligência, agora eu vou começar uma outra diligência, para ir dando mais prazo para você, porque com tanto de coisa que você tem que fazer no mandado hoje, os 20 dias corridos, porque são corridos, né? Não, às vezes não dá certo. É verdade, assim, o que a gente nota é que a gente ficou com, assim, um mandado muito mais demorado para cumprir, mais Exato. efetivo, né? Aham. Porque a gente tem vários meios, né? São multicanais agora, né? A gente vai presencial, É. a gente vai pelo WhatsApp, vai pelo e-mail, vai por, às vezes até rede social. Aham. Então a gente consegue cumprir mais, né? Dar mais efetividade, só que demora muito mais tempo com o mandado da mão, né? Porque antes passava uma vez no endereço, a pessoa se mudou, acabou o mandado, É. né? Hoje não, pode ser que a pessoa, você tenha um contato telefônico que você consegue cumprir o mandado, mesmo a pessoa tendo se mudado, estando morando em outro setor, outro estado, às vezes até em outro país, né? Já teve caso de intimação de pessoas morando em outro É. país. Então, vê como essa noção hoje de diligências presenciais, elas vão se alterando, né? É Assim, verdade. durante a pandemia, houve uma aceleração desse processo, né? Que ele vinha lento ali sendo construído por causa Foi, do mudou processo bem. judicial eletrônico, por causa do novo CPC. E aí, durante a pandemia, para tentar mitigar um pouco dos riscos dos oficiais de justiça na rua, acabou se acelerando esse processo das intimações eletrônicas, né? Eletrônico.
né? Como é que você se adaptou a tudo isso, né? Você é um oficiala que vem desde 98 fazendo um É. serviço ali presencial e aí de repente teve que, né, ser forçada a utilizar os sistemas, né? Mas você tem facilidade com sistemas, né? É, eu já na verdade, eu já deixava o meu telefone para as pessoas me ligarem, para eu marcar uma hora, então eu não tive nenhum problema em deixar um telefone, porque eu já deixava o meu telefone. Eu tô querendo mudar isso, mas eu vou deixar para o ano que vem, mudar para um outro telefone. Mas aí eu fiquei no grupo de risco quando teve a pandemia, porque eu tenho um problema de taquicardia e eu precisava não podia pegar a covid no primeiro momento. Então, eu fui uma das que ficou em casa fazendo essa parte. E eu cheguei à conclusão que na época da pandemia eu conseguia cumprir cerca de 70, 80% dos meus mandados, por meios eletrônicos. Mas não é imediato, você às vezes você não consegue ligar uma vez, você tem que ligar uma, 2, às vezes aí você tem que mandar um WhatsApp, dá um tempo para a pessoa responder. Ou às vezes você tem que mandar um e-mail, não adianta, por exemplo, você mandar um e-mail e já: "Ah, não respondeu". Tem gente que leva 5 dias para te responder de volta. Então, é isso que eu achei, assim, por isso que eu acho que tá demorando mais o mandado, porque você manda um e-mail, você não pode já certificar, manda o e-mail fim. Não, gente, tem que dar um tempo para ver, que nem todo mundo, né, olha a caixa de e-mail todo dia, não é todo a gente não pode comparar as pessoas num padrão, né, gerado, cada uma tem um jeito. E também tem muita gente que tem medo, achando que você pode ser um impostor, alguma coisa, e eu entendo às vezes também. Hoje está tendo muito golpe, né? Então as É, pessoas então buscam também se proteger, né? Então a gente vai também descobrindo novos mecanismos para demonstrar a legitimidade ali de quem é. está entrando em contato, né? É, o seria bom, por exemplo, se tivesse no site do tribunal um banner falando assim: "A portaria 34 autoriza o oficial de justiça a intimar por meio eletrônico". Então, se a pessoa tivesse uma dúvida, ela poderia ir lá no site, já ia estar bem assim, grandão, né. Isso seria uma dica, assim, que poderia usar. Com certeza, né? Excelente. E, Carol, assim, além de um trabalho de excelência que você tem dentro do tribunal, né? Há muitos anos, Há 25 quase, anos. 25 anos aí dentro do tribunal, como um oficial de justiça exemplar para todos nós, né? A gente, né, que sempre aprende com o seu trabalho, você é super dedicada, mas você também tem uma atividade literária, né? Que é muito importante, já com muitos livros publicados. Como é que começou essa ideia, né, de escrever e publicar? Então, eu escrevia e guardava. Aí o Edelson Nares, que é um oficial de justiça, que já é um poeta, já tem um monte de prêmio, e ele é meu amigo particular. E a gente, ele sempre falava para mim: "Ah, participa de um concurso", e falava assim. Então, aí começou a pandemia, eu falei: "Ah, vou participar de um concurso". Participei de um concurso, aí ganhei o segundo lugar num concurso de crônica. E aí, a partir daí, eu resolvi tirar os textos da gaveta, vamos falar assim. Aí primeiro eu publiquei um livro infantil, porque eu já tinha esse texto e já era para os meus filhos, que eu tenho mais filhos. E pronto, só que eu não é a minha, eu achei que não era o que assim, a minha área não é a literatura infantil, na verdade. Eu gosto de escrever mesmo é romance. Aí eu comecei a escrever romance, agora eu já estou no terceiro romance escrito. Olha, coisa excelente. Mas diz aí como é que quais são os nomes dos Os livros, meus livros. né, para os colegas com certeza vão querer conhecer, né. É, tem colegas que têm os livros até. Né, como é que é esse o primeiro Então, infantil que você o publicou? infantil eu publiquei chama No Céu e no Mar. No Céu e no Mar, qual é a editora? É Páginas Editora, os meus romances também são da Páginas Editora, Ah, os romances também todos também. são É, nessa, menos o último que tá só no Kindle agora. tá. Agora e eu tenho um infantil que chama Ben, que é sobre um menino com síndrome de Down. Esse eu fiz independente, não tem editora, eu ganhei a primeira tiragem da Paglo, e aí eu doei para o Chris Down, que é um instituto que ajuda as crianças com síndrome de Down, porque eu tenho um sobrinho com síndrome de Down, então eu achei importante doar para um instituto que ajuda. O meu sobrinho também é um instituto que é gratuito, eles não cobram nada. Doei lá os exemplares do Bem. E esse livro Bem, ele fica lá no meu Instagram gratuito, no PDF, para quem quiser. O PDF fica lá, não cobro nada, é só quem tiver conhecer alguém que tenha síndrome de Down, se quiser conhecer, é só ir lá, eu autorizo, pode baixar, imprimir, não tem problema nenhum. Que o importante eu acho que é circular, que é uma história sobre um menininho com síndrome de Down. Agora, aí os romances eu tenho 2 publicados físicos, que é o Reamar e o Quarto Coração, que chama. E agora esse ano eu lancei
no primeiro banco do lado esquerdo do balcão, no Kindle. Tá no Kindle. Que coisa boa, né? É. Onde é que o pessoal consegue comprar? Na Amazon tem. Na Amazon. É. Hum. Mas eu não uso Carolina Batista, Ah, é Carolina Schettini. é o nome artístico, né? Que é meu nome também, na Tá, é verdade, um dos né? sobrenomes. Porque eu dividi, assim, no meu trabalho mesmo, eu uso Carolina Batista, e aí nos livros eu uso Carolina Schettini também para homenagear minha mãe. Ah, que coisa legal. É, E parabéns também pela obrigada. iniciativa, assim, não do, claro, né, das obras literárias, extremamente importante, com a questão da criança com síndrome de Down, né, que é um tema É, relevantíssimo, que acho que todo mundo hoje quer aprender mais sobre isso, né? Como é que a gente consegue integrar nessas essas crianças, porque dificuldades, né, todos têm. todos temos, limitações todos temos, né? Então, cada vez mais se percebe a necessidade de integrar todo mundo e vai ali sanando pequenas dificuldades que as crianças vão se ajustando, né? E os adultos também, porque né, É, mesmo quando a gente cresce, a gente tem as temos nossas nossas limitações dificuldades. e dificuldades e precisamos de apoio às vezes, em situações diferentes, né? Respeitar as diferenças de cada um, né? E as particularidades. Então, tudo isso é bem importante, né? Então, é um livro que serve de referência, né, para muita gente, né? Ele é bem sim, é para criança mesmo, para criança pequena, eu ganhei eu achei bom que eu fiz o texto e eu ganhei tudo, assim. Eu ganhei a revisão do Edelson, que o Edelson também é revisor. Aí o Edelson me deu a revisão de presente, não cobrou. Aí eu ganhei as ilustrações de um publicitário do Rio, que ele até é premiado, chama Marcelo Mendes. Ele me deu as ilustrações, e aí, quando foi na hora de imprimir, aí a Paglo imprimiu, me deu os livros, né? A gente fez uma tiragem acho que de 300 ou 500 livros, não sei, mas eu doei tudo lá pro Cristal. Aí eu não sei se eles venderam, acho que eles venderam, para fazer dinheiro para eles lá Sim, sim, no Cristal, é né? importantíssimo. É. E nos outros livros, quais os temas, assim, que você gosta Eu de gosto de navegar? romance mesmo. E nos romances, assim, o que você Aí abordou? cada romance meu é de um tema diferente. O Reamar é uma história mesmo de um casal. Eu falo que os meus romances dá pra falar uma frase, resumir uma frase. Tipo assim, o Reamar é encontros e desencontros do mesmo amor. É um casal. Então, descontos. No Quarto Coração, são duas amigas um ano inteiro. Que é um ano inteiro na vida de duas amigas. Uma vai para um ano sabático, a outra fica no Brasil. E esse terceiro que eu lancei agora, que é no primeiro banco do lado esquerdo do balcão, eu falo que é domingo no bar, dois personagens. Aí ele passa sempre no mesmo lugar e conta o ponto de vista de um personagem e do outro. O pessoal tá gostando, assim, mas é diferente um do outro, assim, eu não fiz um repeteco. Ah, não, bem interessante. E o que eu achei curioso, Carol, assim, claro, você vem com uma produção literária premiada, né? Inclusive aí com todo o reconhecimento e já com muito sucesso, né? Tem pouco tempo que você começou a resolver É, publicar e já pouco teve tempo. essa repercussão toda. Mas além disso, você foi para as redes sociais e está tendo um trabalho bem interessante, né? De divulgação. Como é que foi esse contato também com as redes É. sociais? Eu tenho o Instagram é voandovoo.com.br. Eu tinha um blog de viagem, porque eu adoro viajar. Então, quando eu viajava, eu colocava lá onde eu ia, essas coisas, mas eu não aparecia. Eu não tenho uma foto minha antiga, vocês procurar, não vão achar. Aí eu só escrevi. Então, quando eu fiz o Instagram, eu usei o mesmo nome do blog na época. E ficou, por isso que é o Voando Voo. E aí eu comecei agora a trabalhar nas redes sociais, desde que eu comecei a publicar. Eu falo que a gente perde a inibição, né, Gerardo? Que a gente morre de vergonha, de repente você não pode mais ter vergonha, você tem que participar. E aí eu tô aprendendo, assim, muita coisa. A gente vai aprendendo, vai coisa, mas rede social é uma coisa, é difícil. Você arrumar um seguidor é difícil, você lidar com as pessoas é difícil, mas é gostoso. Eu gosto bastante. Também voltei assim, a estudar, né? Assim, depois que eu já larguei a área do direito, agora eu tô fazendo mais cursos literários mesmo. Ah, É, excelente, né? Isso, na verdade, enriquece muito a atividade profissional, né? Porque é, ele vai oxigenando a gente de outras ideias, né? Porque ó, às vezes a nossa atividade profissional vai ficando muito técnica, né? E o direito exato. também é É, uma profissão, assim, é uma área muito técnica, né? Às verdade. vezes, assim, até meio seca. E aí a gente precisa dessa oxigenação artística para a gente É, ter novas ideias, né? E conseguir até dar uma nova roupagem, porque o direito hoje está passando também por um processo de humanização, né? Porque
a ideia do direito é pacificar É, a sociedade, é levar justiça para as pessoas, levar uma sensação de tranquilidade, de bem-estar, a dignidade das pessoas, né? O propósito da nossa Constituição ali estabelece. E isso não é feito de uma forma seca por meio de leis, né? Então a gente tem que ter essa visão artística também para enriquecer todo esse processo, né? porque você vê, ou a pessoa, você fala assim, da parte do direito, da justiça, a pessoa humana que tá ali com a pessoa, com o povo, é o oficial de justiça, né? Já deve ter acontecido de você, das pessoas te abraçarem, falar assim: você não vai sentar, não vai ficar um tempo aqui. Às vezes você não tem o tempo, porque você tem uns 30 mandados para ir ali no carro esperando, e a pessoa fala: mas você não vai tomar nenhum café, não vai sentar. As pessoas às vezes têm até uma carência, eles transfere pra gente, a gente tem que ainda ser um psicólogo, um amigo, não é? E assim, é engraçado isso, assim. Né, eu sempre sentei e escutei, assim, É, porque às vezes a pessoa queria desabafar e você aquele tem é que o momento escutar. dela e, assim, a gente lida sempre com a pessoa passando por um problema muito sério na vida, né. Verdade. Seja um problema de natureza criminal, seja um problema civil, mas é um problema muito sério. Ela pode ser presa ou ela tá com uma dívida enorme que não sabe como é que ela vai conseguir pagar, e a gente normalmente leva uma notícia desagradável para ela, né. Às vezes vai fazer uma penhora, um despejo, uma reintegração de posse. Então são medidas desagradáveis. Então, se a gente puder humanizar um pouquinho isso, né, essa notícia para poder conscientizar a pessoa de que ela está passando por um problema, mas aquele problema pode ser superado, né? Não há necessidade de um desespero, né? Ela É, vai aos pouquinhos ali tentando solucionar, tem os mecanismos jurídicos ali processuais para isso, mas a gente tem que ter um pouco dessa compreensão, né? Eu já trabalhei em áreas também muito carentes, então às vezes a pessoa faz questão mesmo que você entre, acabou de fazer um bolo, né? E aí até fica ofendida de você não não entrar e comer um entrar. pedaço do bolo. É como se a gente não entrasse porque a pessoa é muito carente. Não, então, assim, eu já entrei, já comi bolo, já tomei café, já ouvi histórias, né? E a pessoa desabafa, já ouvi gente chorando, já ouvi gente rindo também, né? Que, né, faz parte, ela contar um pouquinho da história dela. Eu acho que esse é um pouco do papel do oficial de justiça também, né? A gente, na verdade, acho que a gente faz muito. É, mas o papel de psicólogo ali da É, população é muito legal. E eu tenho certeza que a sua atividade literária enriquece também a sua na atividade como é, oficial de justiça e vice-versa, né? é. Né? Mas eu não escrevi, não, eu até hoje não escrevi nenhum caso assim que tenha acontecido comigo, ou casos assim que eu tenha passado como oficial de justiça. Não, tem até um livro, tem um colega que tem um livro, eu não lembro. Você lembra quem é? Tem um colega que participou de uma coletânea sobre casos de oficiais de Sim, justiça. sim. Eu não lembro quem foi. Estava lá no grupo. Mas eu ainda não escrevi nada assim. O Assis, O é, Assis. o Assis Você quer escreveu. Quer dizer, o um Bruno? deles, né? Alguns escreveu, acho que o Bruno também, acho que Ah, não alguns sei. participaram, tem algumas obras sendo É, escritas aí de oficiais de justiça contando casos, né? Muito interessante. E assim, se algum dia você escrever, vai eu ser acho que não. uma riqueza extraordinária Eu gosto também. de inventar moda, inventar história para ninguém falar: olha, pode ter sido eu. Não, não foi, gente. É tudo inventado. Carol, que coisa boa. Obrigado pela sua Ah, participação aqui no Unicast. Adorei conversar com você. E eu tenho eu que certeza que nossa agradeço. audiência aprendeu um monte aí com a sua longa experiência no Tribunal de Justiça, né? Como oficial de justiça e também como escritora, né? Ah, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Foi ótimo vir aqui conversar com você. Obrigado. Ah, É isso aí, pessoal. Hoje conversamos aqui com Carolina Batista, oficial de justiça do TJDFT e escritora. Já tem aí 2 livros infantis publicados e 3 romances e muitos outros vêm por aí também, com é. certeza. Mais uma vez, obrigado a todos vocês pela audiência. Um forte abraço. Até o próximo Unicast.